Pois bem, pessoal, nesse vídeo, nessa aula, a nossa intenção é abordar o dimensionamento econômico do salário maternidade. Em outras palavras, eu quero discutir com vocês qual é o valor devido à segurada por força da concessão do benefício previdenciário do salário maternidade. Então, agora a minha preocupação é com o dinheiro, com o valor, com o montante econômico da renda mensal do salário maternidade. A Constituição Federal assegura, no artigo 7º, inciso 18, a Constituição Federal assegura a trabalhadora o período ou gozo de uma licença sem prejuízo da sua remuneração integral. Então, existe uma promessa constitucional de proteção à maternidade, à mamãe trabalhadora, proporcionando a ela um período de afastamento laboral por conta da maternidade, sem prejuízo da sua remuneração integral. Com amparo, com respaldo no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, o artigo 72 da Lei 8.213, estabelece o direito ao gozo de salário maternidade para a segurada empregada e para a segurada trabalhadora avulsa, com uma renda mensal equivalente à sua remuneração integral. Tá? Então, eu posso afirmar para ti que, em se tratando de segurada empregada, o valor do salário maternidade será equivalente à sua renda mensal integral habitual. Isso é reproduzido, esse raciocínio é reproduzido no artigo 393 da CLT, que afirma que a mulher terá direito ao salário integral durante o período de licença em que ela gozará em caráter substitutivo o benefício de salário maternidade, e quando essa trabalhadora tiver renda mensal variável, a CLT determina que se faça uma média dos seus últimos 6 meses de trabalho. Então, qual é a regra de ouro para seguradas e empregadas? A regra de ouro é que elas fazem jus a um valor de salário maternidade equivalente ao montante integral do seu salário habitual. Então, vamos a alguns exemplos hipotéticos. Vamos pensar numa apresentadora de TV bem remunerada. Vamos pensar na Angélica. Luciano Huck é casado com a Angélica. A Angélica é engravida e vai nascer mais um filho da Angélica. Legal, parabéns para a mamãe, todo mundo feliz. A Angélica é empregada da Rede Globo de televisão. Suponha que a Angélica tem um valor de renda mensal salarial de R$200 mil. Qual será o valor do salário maternidade para a Angélica, devido à Angélica? Será de R$200 mil. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Aí você deve estar se perguntando, R$200 mil é o valor de um benefício previdenciário? Poxa, mas esse valor é superior ao teto do regime geral da Previdência Social. Esse valor extrapolou o teto e a Constituição e a Lei 8.213 estabelecem um limite máximo do valor dos benefícios previdenciários. E aí? Bom, e aí que essa questão já chegou ao Supremo. E qual foi o posicionamento do Supremo? O posicionamento do Supremo assegura à mulher, à trabalhadora, o direito ao salário maternidade com valor integral,
ainda que supere o teto. Então, o valor que a mulher vai receber durante o seu afastamento, durante a sua licença maternidade, gozando o benefício de salário maternidade, tem que ser igual do seu salário habitual. Se forem 200 mil reais, 200 mil reais a ela. Bom, qual é a questão que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, em se tratando de segurada empregada, o regime de pagamento do salário maternidade envolve uma triangulação, envolve uma tabelinha, uma troca de passes. Como assim, cara? Explique. Pois bem, em se tratando de segurada empregada e apenas a empregada, o pagamento do valor correspondente ao salário maternidade é feito pela empresa empregadora. Então, Angélica teve um filho. Quem lhe pagará o montante? Quem é que vai depositar na conta da Angélica o valor correspondente ao salário maternidade? É a empresa, é o empregador, é a Rede Globo de televisão. Ué, mas não é um benefício previdenciário, Igor? Quem pagaria não deveria ser, ou a responsabilidade pelo pagamento não deveria ser do INSS? Aí vem o artigo 72, parágrafo 1º, e fala da tabelinha, da triangulação, da troca de passes. A empresa paga a Angélica 200 mil reais depositados na conta da Angélica. Quando a empresa for calcular a sua contribuição patronal, a sua contribuição previdenciária patronal, referente àquela competência, aquele mês, a empresa vai deduzir, vai abater, vai compensar os 200 mil pagos à sua funcionária por força do salário maternidade. Então, ao invés de pagar, exemplo, 1 milhão de reais a título de contribuição patronal, vai pagar 1 milhão menos 200 mil, ou seja, vai pagar apenas 800 mil reais a título de contribuição patronal. O artigo 72 da Lei 8.213, no seu parágrafo 1º, determina essa jogadinha contábil. Quem paga o benefício, quem entrega o montante à empregada é a empresa. E a empresa, num momento posterior, no momento seguinte, quando for calcular, quando for apurar, quando for pagar as suas contribuições previdenciárias, abate, deduz, subtrai, compensa o montante pago a título de salário maternidade para sua empregada afastada e aí o valor a pagar a título de contribuição previdenciária patronal fica menor, fica reduzido em termos práticos. Esse raciocínio não se aplica à trabalhadora avulsa. Para a trabalhadora avulsa, o salário maternidade é pago diretamente pelo INSS. E esse raciocínio não se aplica a empregadas de microempreendedores individuais. Então, em se tratando de empregadas de um MEI, é possível que um MEI, um camelô, um microempreendedor individual, um pequeno empresário, tenha uma empregada. Se essa empregada engravidar e tiver um filho, não é o MEI que vai pagar o valor do salário maternidade mensal para essa empregada afastada. Vai ser o INSS. Esta exceção está no artigo 72, parágrafo 3º da Lei 8.213. Então vamos voltar para a valoração do salário maternidade. O valor que a mamãe recebe é sempre, quando empregada, o valor que a mamãe empregada recebe a título de salário maternidade, o valor que entra no bolso da mamãe é igual ao da sua remuneração salarial integral. A empresa fará a compensação desse montante na apuração da sua contribuição previdenciária patronal. Mas aí o Supremo disse o seguinte: esse direito à compensação, aí já é o entendimento do Supremo,
esse direito à compensação tem um limite. A empresa empregadora só pode compensar um valor limitado ao teto remuneratório do serviço público. Qual é o teto remuneratório geral do serviço público? O valor do subsídio dos ministros do STF. Por que o Supremo estabeleceu esse limite de compensação? Porque o artigo 3711, combinado com 248 da Constituição, dizem que nenhum valor de remuneração ou de proventos de ativos ou inativos pode ser superior ao teto remuneratório do serviço público, que corresponde ao subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos voltar ao exemplo da Angélica. Se a sua remuneração é de 200 mil, a Globo paga 200 mil de salário maternidade para a Angélica, só que na hora de compensar, ela não vai mais poder compensar os 200 mil. Pelo menos essa é a posição do Supremo, tá? Ela só vai poder compensar algo em torno de 40 mil reais, que é mais ou menos o valor bruto do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai se perguntar, e os outros 160 mil, Igor? Se a Globo só vai compensar 40, e os outros 160 mil ficam a cargo da empresa. Passam a ser de responsabilidade da empresa em caráter não compensável. Esta, concordando ou não, aceitando ou não, não cabe aceitar, né? Mas anuindo ou não, esta foi a decisão proferida pelo Supremo no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1976. Então é nesses termos que a Receita Federal, que o INSS se posicionam também e se colocam diante dessa questão da compensação. Tá? Vamos para as outras seguradas. Se você pegar o artigo 101 do Decreto 30.048, será dito que para a empregada doméstica o valor do salário maternidade seria equivalente ao valor do seu último salário de contribuição. E aí a operação seria bem simples. Você deveria checar qual é o último valor salarial pago e recebido por essa empregada ou por essa empregada doméstica e lhe pagaria a título de salário maternidade um valor equivalente à sua última remuneração e, portanto, ao seu último valor salarial. Para ou em se tratando de... desculpa. Em se tratando de segurada especial, trabalhadora rural qualificada como segurada especial, o valor do seu salário maternidade vai corresponder a uma média do valor da sua última contribuição anual, 1/12 do valor sobre o qual incidiu a sua última contribuição anual, ou, não havendo contribuição anual, porque ela eventualmente não comercializou produção ou não teve excedente produtivo, o valor do seu salário maternidade vai ser de um salário mínimo. E aí não tem o que calcular. É um salário mínimo e ponto. Para a segurada contribuinte individual e para a segurada facultativa, o montante devido pelo INSS a título de salário maternidade corresponde à média dos 12 últimos salários de contribuição apurados num período que não exceda 15 meses. Então é só fazer a média dos últimos 12 salários declarados por essas seguradas que você alcança, que você matematicamente arbitra o valor da sua prestação mensal de salário maternidade. Outras questões importantes sobre este benefício. Não é possível receber cumulativamente.
não é possível receber simultaneamente salário maternidade com um benefício por incapacidade laboral. Não é possível. Na prática, é muito comum, é frequente, que a mamãe, após o parto, tenha alguma complicação de saúde. Acontece com alguma frequência. Alguma questão de saúde, sei lá, um problema de cicatrização da cirurgia cesárea, uma complicação, enfim, de qualquer tipo, impeditiva de retorno ao trabalho, que traduza incapacidade laboral. Bom, se esse cenário se apresenta durante o período de pagamento do salário maternidade, tá? A concessão, o pagamento do salário maternidade fica suspenso, tá? Porque não poderá haver um pagamento simultâneo de salário maternidade com o pagamento de auxílio-doença ou do atual assim chamado auxílio por incapacidade temporária. Caso o salário maternidade seja mais vantajoso economicamente, a segurada pode optar por permanecer recebendo o salário maternidade e iniciar o gozo do auxílio-doença ao final dos 120 dias do salário maternidade, se ela permanecer incapaz até lá. Então, é questão de modular na linha do tempo os benefícios. Eles não podem ser sobrepostos, eles não podem ser concomitantes. Não se recebe auxílio-doença de maneira concomitante com o salário maternidade. É um ou outro. Se o valor do auxílio-doença for mais interessante, suspende o salário maternidade e passa a receber o auxílio-doença. Do contrário, continua recebendo o salário maternidade, ao final dos 120 dias, passa a receber o auxílio-doença, se ao final dos 120 dias a mamãe ainda está com esse quadro de saúde fragilizado, se ela ainda estiver incapacitada para o retorno ao trabalho. E se a mamãe falecer durante o gozo do salário maternidade? Bom, se a mamãe falecer durante o gozo do salário maternidade, haverá uma transferência do pagamento do benefício ao seu cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que ele tenha a qualidade de segurado. Tá? E aí ele vai receber o benefício por quanto tempo? Pelo tempo sobressalente, pelo tempo restante, pelo tempo que a mamãe receberia o benefício. E aí isso vai levar em conta por quanto tempo ela já recebeu, por quanto tempo ela continuaria recebendo. Nessa transferência, o cônjuge ou companheiro recebe pelo tempo sobressalente, pelo tempo que a mamãe continuaria recebendo, que é o que a lei chama de tempo restante, a que teria direito a mamãe. Tá? Então, essa transferência tem respaldo à lei e ela só é excluída, essa transferência, no caso de falecimento do filho ou no caso de abandono material por esse cônjuge ou companheiro. Eu acho que acabamos, não. Ah, tá. Durante o período de gozo do salário maternidade, é bom observar algumas regrinhas previdenciárias. Sobre o valor do salário maternidade, incidem contribuições previdenciárias, então haverá o desconto e o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a renda mensal do salário maternidade, e aí, por consequência, até por uma questão de justiça, o período em gozo do salário maternidade pode ser computado como tempo de contribuição para fins de futura aposentadoria, e esse tempo em gozo do salário maternidade também conta para efeito de carência, a fim de viabilizar a concessão de outros benefícios posteriormente. Tá bom? Bom, encerramos o que havia de mais importante para falar sobre salário maternidade. No próximo encontro a gente começa a falar de salário família. Até breve.